Brasil endurece o combate ao coronavírus e quem conta pra gente é a Luciana Verdolim. O governo anunciou ontem a proibição da entrada aqui no Brasil pelos aeroportos de estrangeiros vindos de países onde a circulação do coronavírus é mais frequente, como a China, União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e Coreia. A medida vale pelos próximos 30 dias e não abrange, por exemplo, quem vem dos Estados Unidos, onde a circulação do vírus é maior que no Japão e Austrália, por exemplo. Foi nos Estados Unidos, inclusive, que 18 integrantes da comitiva do presidente Jair Bolsonaro tiveram contato com o coronavírus e já no Brasil testaram positivo para a doença. Ontem foi confirmado que o presidente da Apex, Sérgio Segovia, também está doente. O governo determinou ontem também o fechamento das fronteiras terrestres e rodoviárias com 8 países aqui da região: Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Não ficou claro, no entanto, por que eles podem entrar pelos aeroportos, mas não podem entrar por terra. A discussão é motivo de polêmica. O próprio presidente Jair Bolsonaro lembra que o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira, que é impossível controlar tudo, mas defende que nesse momento excepcional é preciso tomar algumas atitudes. O presidente ressalta que por questões econômicas não haverá fechamento total, seja do acesso por terra ou pelos aeroportos, uma vez que a ordem é manter a circulação de mercadorias. O presidente admite, no entanto, que o fechamento da fronteira ajuda, mas não resolve o problema, não. São medidas que ajudam a prevenir, um pouco da entrada de pessoas possivelmente infectadas no Brasil. Se bem que o trabalho de todos os países no momento é alongar a curva da infecção. Na portaria publicada pelo governo, o Uruguai ficou de fora, uma vez que a negociação será feita separadamente com o governo daquele país. A decisão não atinge brasileiros e imigrantes com residência definitiva, nem estrangeiros em missão oficial. Fica de fora da regra também as chamadas cidades gêmeas, em linha de fronteira terrestre. E não tem como você evitar o tráfico de pessoas ali, que é brasileiro casado com paraguaio, é paraguaio casado com brasileiro, é uma família que vive, uma cidade, é quase uma conurbação, são cidades ali que são gêmeas, impossível separar, não é fácil isso daí. Sem citar nomes, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar também o posicionamento de alguns governadores que tomaram medidas que foram consideradas por ele exageradas. O remédio, quando é em excesso, pode não fazer bem ao paciente, Uns fechando o supermercado, outros querendo fechar aeroportos, outros querendo botar uma barreira na divisa entre os estados, fechando academias, A economia tem que funcionar, tá certo? Porque caso contrário, as pessoas não vão ficar em casa e se alimentar aí do nada. O governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi o primeiro a anunciar, por exemplo, o fechamento das escolas. Agora as regras são até mais duras. Além das academias, cinemas e shoppings, bares e restaurantes também deverão permanecer fechados. Mas não foram só as decisões aqui do DF que foram consideradas excessivas, não. A determinação do governador do Rio, Wilson Witzel, de fechamento das divisas do estado tem gerado até mais polêmica aqui dentro do governo federal. Ontem os governadores encaminharam uma carta ao presidente Jair Bolsonaro pedindo mais dinheiro para a saúde e suspensão do pagamento das dívidas com a União e bancos públicos pelo prazo de 12 meses. De Brasília, Luciana Verdolim.